Grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil, TV Prevê. Chegou a sexta-feira e chegou o seu Diário do Brasil também. Vamos conferir os destaques dessa edição. Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru celebrou seus 55 anos. Amanhã é o Dia da Árvore. E o que tem sido feito em Bauru para uma maior arborização em meio a essa crise climática? E tem uma matéria especial sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Não saia daí! Diário do Brasil volta já. Meio-dia e 2 minutos, a gente começa o diário de hoje com a Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, que celebrou nesta quinta-feira seus 55 anos de história com um evento solene. A emocionante cerimônia foi aberta com apresentações de música e dança das alunas do curso de Educação Física da Unesp e por 45 alunos da Escola Municipal Aníbal de Francia, de Bauru, que fazem parte de um projeto de extensão e que envolve 5 departamentos da Faculdade de Ciências. Criada em 1969, inicialmente a FC foi vinculada e mantida pela Fundação Educacional de Bauru. Em 1985, juntamente com a FAAC e com a FEB, a Faculdade de Ciências foi incorporada à Universidade de Bauru. 3 anos mais tarde, em 1988, o governo do estado de São Paulo incorporou as 3 faculdades à Unesp. Hoje, ao completar 55 anos, a Faculdade de Ciências oferece 10 cursos de graduação e disponibiliza 520 vagas por ano. Além disso, conta com 9 programas de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado. O reitor da Unesp prestigiou a sessão solene e falou sobre a grandeza da FC. A emoção é muito grande, porque essa faculdade é um exemplo, né? Uma faculdade que teve 55 anos, dividida em 2 partes, uma antes, outra depois da Unesp. Claro que a encampação pela Unesp trouxe recurso público, trouxe muito mais oportunidades, mas a gente não pode negar que quando ela veio para a Unesp, ela já veio com um cabedal de conhecimento, um quadro bastante qualificado de professores, e ao longo dos 55 anos, sempre essa comunidade aqui da FC sempre cuidou muito da faculdade, sempre lutou muito, sempre buscou caminhos. A gente pode dizer hoje que era uma das maiores, mais importantes faculdades da universidade. Terminando seu mandato de 4 anos como reitor da Unesp, ele elogiou a produção da FC e comentou sobre as demandas de sua gestão. Sempre há muito o que fazer, mas aqui é um local que tudo que se investe, você recebe duplicado muito acima do que se espera. Então, as reivindicações vieram, foram justas, foram atendidas. Evidentemente que há novas em relação a servidores, nós continuamos aí cobrando o compromisso do governo com a troca do radar, do IPMET. Nós tivemos a grande satisfação nesse período de consolidar a TV Unesp, que corria risco de fechamento. Então, sempre haverá, acho que quanto maior é uma instituição, quanto maior é uma faculdade, mais demandas ela tem. Para o desenvolvimento de suas atividades, a Faculdade de Ciências dispõe atualmente de 163 docentes efetivos e 141 servidores técnico-administrativos. Um dos servidores que faz parte desta bela trajetória da FC é Irineu Scheck, que começou a trabalhar na instituição em 1971 como legionário mirim e desde 1974 trabalha como técnico em meteorologia no IPMET. Estou muito feliz, muito honrado de poder participar dessa instituição, tantos anos, né? E estar aqui ajudando, contribuindo, né, para o bem, né, da Unesp, né, do IPMET, que eu gosto muito, e continuar trabalhando sempre para manter essa instituição sempre firme e forte, trabalhando em prol da sociedade. Nos seus 55 anos, a Faculdade de Ciência da Unesp Bauru já graduou cerca de 18 mil profissionais. A diretora da FC, Vera Lúcia Capellini, fala sobre este momento marcante da história. É um sentimento, primeiro, de gratidão. Gratidão para a comunidade de Bauru e região, que vem cada dia mais. Nós já formamos mais de 18 mil profissionais
com excelência. E nesse sentido, comemorar 55 anos tem até um significado dessa bodas, né, de ametista, que significa, depois de muitos desafios, tempestades, a gente poder renovar. E não há dúvida que a pandemia foi uma catástrofe para toda a humanidade e a gente renasce das cinzas, apesar de ter muitas vidas sido ceifadas, e hoje a gente continua firme e forte, lutando por outros desafios que estão postos na sociedade. Ela também afirma que a FC cumpriu, até aqui, o seu compromisso de ensino, pesquisa e extensão. E que no início a universidade pública era muito mais encastelada para uma sociedade elitizada, né, para estudantes. Mas hoje, nesse novo contexto, a universidade cada dia mais ela se torna plural, diversa, e hoje o nosso lema é: universidade pública é para todos e cada um. E sobretudo os mais vulneráveis têm direito de estar aqui e permanecer e contribuir para transformar a sua própria vida e a vida daqueles que estão no seu entorno. A Faculdade de Ciências continua as comemorações dos seus 55 anos no próximo domingo, com uma caminhada a partir das 8h30 da manhã na Avenida Getúlio Vargas. A diretora comenta sobre este novo evento. A primavera está aí, a gente vive um momento de catástrofes, né, todos esses desastres naturais. Precisamos cuidar da natureza e cuidar de nós, porque a biologia é a vida humana e todas as vidas. E cuidar de nós também é tanto cuidar da mente, que é o bem-estar, quanto cuidar do corpo. Então nós teremos essa caminhada na Getúlio para incentivar a participação da sociedade nas práticas esportivas, no alongamento, no cuidado da vida integral, e também será uma oportunidade de estar expondo lá vários banners do que nós fazemos, de quais projetos existem, como uma forma de aproximar cada vez mais da comunidade. E amanhã, dia 21, é o Dia da Árvore. E será que Bauru tem feito o suficiente para atingir a meta de arborização por meio do poder público e da comunidade? A arborização urbana tem se tornado um tema cada vez mais presente nas discussões sobre qualidade de vida nas cidades. Dia 21 de setembro comemora-se o Dia da Árvore e o seu plantio é a melhor forma de combater as mudanças climáticas. Em Bauru, o projeto Fruto Urbano contribui para a sustentabilidade do meio ambiente, não somente aqui na cidade, mas em todo o Brasil, em todo o planeta, por meio de suas ações. Nossa missão é construir um pomar urbano em cada um dos 5.570 municípios brasileiros, priorizando áreas economicamente desfavorecidas, porque elas estão fora do centro da agenda do poder público, e também priorizando espécies que são nativas frutíferas ameaçadas de extinção. Assim a gente preserva esse patrimônio genético e frutos que estão desaparecendo. E para Bauru, qual que é a meta de plantio e como que está também a situação atual? Bauru deve ter um déficit entre 120 e 150 mil árvores nesse momento para seguir os padrões de organizações de saúde internacionais. A gente tem uma meta muito ambiciosa, o projeto Fruto Urbano nasceu aqui em Bauru, então temos uma meta muito ambiciosa de construir o maior pomar urbano de Mata Atlântica e Cerrado aqui em Bauru. Temos organizado os trâmites com o poder público autorizar a gente a encontrar um pomar, uma área que suporte um pomar desse, e construir um pomar urbano público, municipal. Isso seria maravilhoso, esse é o nosso objetivo com Bauru. O engenheiro agrônomo Renato Teodoro Delgado esclarece que seria necessário que Bauru alcançasse a proporção no município de 3 árvores por habitante. Bom, o que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, preconiza, ela fala que no mínimo seria 3 árvores por habitante. Logicamente, seria muito bom que chegássemos pelo menos aí 5 árvores. Isso daria um conforto melhor, uma qualidade de vida para as pessoas, as populações. Em Bauru, a questão ganha relevância tanto pelos benefícios ambientais quanto pela melhoria do bem-estar dos moradores. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal pode ser um grande incentivo para que a cidade se aproxime da meta recomendada pela Organização Mundial da Saúde, de 3 árvores por habitante.
O projeto, se aprovado, permitirá que qualquer munícipe solicite à Prefeitura, sem custo algum, o plantio de árvores em frente ao seu imóvel. Segundo o texto, a Prefeitura se responsabilizaria pelo plantio, enquanto a manutenção das árvores ficaria a cargo dos moradores. A secretária do Meio Ambiente de Bauru, Gisele Magrini, comenta sobre o plantio de árvores na cidade e que, apesar dos avanços, a SEMA reconhece que ainda há muito a ser feito. Nós temos aí aproximadamente 83 mil árvores no nosso município. Só esse ano de 2024, nós já fizemos aí um plantio de aproximadamente 6 mil árvores. Foram doadas para os munícipes mais de 6 mil árvores também, então a gente tem feito um trabalho bastante intenso nesse sentido. E quando a gente fala de um plano de arborização, o município hoje não conta ainda com esse plano de arborização. A SEMA está concluindo o termo de referência, estamos na fase já de cotação de valores e ele já vai para a licitação para que a gente contrate o primeiro plano de arborização do município. Com esse plano, o que a gente estima é identificar realmente todas essas espécies, onde elas estão e em quais bairros nós temos que atuar de forma mais significativa no plantio de árvores, até para que a gente possa estabelecer as nossas metas como município, para que a gente amplie aí a nossa arborização urbana. Renato reforça que o município precisa avançar para chegar na meta ideal. Ele também comenta o porquê é importante ter o plano de arborização urbana para a cidade. Porque só você ter a quantidade de árvores e ela não está nos locais certos, ou seja, bem distribuídas dentro da cidade, pode ser que ela não tenha aquele benefício, né, de formação de ilhas de calor, ou seja, fazer sombra, né, no concreto e atenuar esse calor espalhada pela cidade e dar um conforto melhor para a cidade, né, para os populares, além do que também os transeuntes também andando pela cidade não ter uma radiação solar direta ou atenuando isso aí. Eu acredito que, como foi dito, primeiramente precisa ter um levantamento, né? O município precisa conhecer o que ela tem, para depois fazer um plano diretor onde vai traçar e planejar, como eu falei para você, a distribuição de cada ponto que necessita de uma maior intensificação de plantio e às vezes até de convencimento dos populares, porque se a construção antiga, apesar de antigamente não ser obrigatório, mas hoje é necessário você ter uma árvore em frente à sua casa, né? Então acho que o ponto de partida seria a partir da prefeitura, esse planejamento. No contexto das comemorações do Dia da Árvore, em 21 de setembro, o voluntário Miguel Asker, do projeto Fruto Urbano, reforça a importância do verde para a sustentabilidade das cidades e convida a população a participar ativamente das ações de plantio. Vale ressaltar que Bauru, com seus desafios, tem o potencial de se transformar em uma cidade mais verde e sustentável, desde que o poder público e a comunidade continuem unidos em prol de um futuro mais arborizado e saudável. Estamos vivendo um momento absolutamente crítico, nascente secando, o ar está com uma qualidade muito ruim, o clima está realmente trazendo consequências muito ruins para os seres humanos, especialmente para as pessoas em situações econômicas desfavorecidas, porque nas áreas mais ricas dos municípios todos, as pessoas têm muito acesso a bosques, a parques, a áreas verdes. Nas áreas que não são tão economicamente favorecidas, as pessoas têm mais dificuldade de ter acesso à natureza. E essas pessoas são as que sofrem mais. Não tem ar-condicionado em casa, tem mais dificuldade para poder suportar esse calor que está fazendo. Então, plantar árvore é uma forma de fazer justiça com as próprias mãos. Plantar uma árvore apoia o planeta, ajuda a melhorar a qualidade do ar, melhora o clima. Falamos do Dia da Árvore, que vai ser neste sábado. Já no dia seguinte, dia 22, domingo, é dia do Rio Tietê, mas também não temos muito o que comemorar. De acordo com o monitoramento da Fundação SOS Mata Atlântica, o nível de poluição do Tietê piorou em 2024. Dos 576 quilômetros analisados, praticamente metade do comprimento do rio por completo, a água está imprópria para uso em 207 deles. No ano passado, nesta mesma análise, a água imprópria cobria 160 quilômetros, revelando um aumento de 29% da mancha de poluição no rio em apenas um ano. Este é o quarto ano seguido de crescimento da poluição,
que, claro, é sentida especialmente na capital paulista, mas com esse crescimento a gente começa a sentir também no interior. São 62 municípios banhados pelo Tietê que têm uma importância turística, na logística, na agricultura, em todo o dia a dia do estado. Esse monitoramento foi feito da nascente em Salesópolis até Barra Bonita, e os locais onde a água ainda é de boa qualidade são da nascente até a cidade de Mogi das Cruzes, antes de entrar em São Paulo, e da foz do rio Piracicaba até Barra Bonita. Porém, nenhum desses trechos foi qualificado como de ótima qualidade. O governo do estado lançou em março um programa visando revitalizar o rio, com um investimento superior a 15 bilhões de reais até 2019. Mas, por enquanto, o cenário é de expansão da poluição. A Fundação Oswaldo Cruz manteve o alerta para casos graves de Covid-19 no Brasil. Em seu boletim Infogripe desta semana, os casos de síndrome respiratória aguda grave associado à Covid aumentou nos 5 estados que já estavam em crescimento: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Minas e Paraná também tiveram um leve aumento de casos graves em idosos. Já os casos graves de doenças respiratórias entre crianças e adolescentes estão associados ao rinovírus, embora exista também uma desaceleração do aumento desses casos, foi identificado. Ainda nesta seara, o Ministério da Saúde informou que menos da metade das doses das vacinas contra a dengue foram distribuídas pelo governo federal foram de fato aplicadas. Das quase 4 milhões e 800 mil vacinas, somente 2 milhões e 300 mil tiveram uso registrado pelo SUS até o começo desta semana. Além desse dado, o Programa Nacional de Imunização aponta que 1,8 milhão de crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, receberam as 2 doses do imunizante, enquanto pouco mais de 500 mil receberam só a primeira dose. Embora reconheça também a necessidade de incorporar a vacina contra a dengue no calendário do SUS, o que contribuiria muito para o combate a essa doença, o Ministério da Saúde aponta para a dificuldade em adquirir o imunizante em quantidade suficiente para o Brasil, uma vez que a vacina ainda é de alto custo para ser adquirida. No momento, a fabricante do imunizante utilizado é a japonesa Takeda, mas o Instituto Butantan também tem desenvolvido aí a sua própria vacina, que poderia, assim que ser de fato desenvolvida, garantir uma ampliação aí do grupo vacinal. Agora vamos conferir como fica o tempo em Bauru e região neste fim de semana. Em Bauru, a sexta-feira começou estável e com pouca nebulosidade, mas pancadas de chuva são previstas em pontos isolados devido ao calor e à umidade atmosférica. No decorrer da tarde, novas áreas de chuvas com trovoadas isoladas se formam a partir do oeste, sul e sudeste do estado, devido à aproximação de uma nova frente fria. No sábado, uma frente fria se desloca rapidamente pelo estado de São Paulo, com previsão de chuvas isoladas, principalmente na parte central e leste do estado. As temperaturas estarão amenas no sábado. Já no domingo, a frente fria afasta-se do estado de São Paulo e, com isso, a condição de tempo ficará estável em todo o estado, com poucas nuvens e com predomínio de sol. Em Bauru, a mínima atingiu 18 graus e a máxima prevista é de 36 graus para esta sexta-feira. No sábado, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima prevista é também de 36 graus. Já no domingo, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima prevista é de 37 graus. Os ventos vão de fracos a moderados e a umidade relativa do ar varia de 25% a 45%. Devido aos baixos índices de umidade, é recomendado se atentar à hidratação e beber mais água. Segundo a meteorologia do IPMET-UNESP, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem um padrão de variação de temperatura e umidade, com o céu limpo a poucas nuvens e com probabilidade de pancadas de chuvas isoladas. O Diário faz uma rápida parada e na volta tem uma matéria especial sobre o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Agora, 12h20. Não saia daí, o Diário volta já, perdão.
Meio-dia e 23 minutos e amanhã o Recinto Melo de Moraes recebe mais uma edição do Encontro de Caminhoneiros, que une diversão e solidariedade. Leonardo Colombo traz mais detalhes. Neste sábado, o Recinto Melo de Moraes recebe aqui em Bauru o terceiro encontro de caminhoneiros solidários. Eu converso agora com o Barba, um dos responsáveis pelo evento, que traz mais detalhes. Barba, conta um pouco da história do evento. O evento começou há 3 anos atrás em um grupo de amigos de caminhoneiros. A gente resolveu fazer o nosso encontro de caminhoneiros, na comemoração do nosso aniversário, fazendo ação social para ajudar o próximo. Além da ação social, vai ter muita festa, muita diversão. Explica pra gente o que o bauruense pode aguardar na edição deste ano. Esse ano vai ter show gospel, para quem gosta de louvor, vai estar maravilhoso. Vai ter sertanejo com Neto Souza e Gabriel. E vai ter a galera do pagode, amigos do pagode da cidade e da região. Além do entretenimento, o foco, claro, é a solidariedade, é fazer o bem. De que forma que essa solidariedade vai ser feita aqui no evento? Sim, a entrada vai ser 1 quilo de alimento não perecível. Apenas isso, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Diante de tanta atração gostosa, de muito amor pelo próximo, qual a importância de um evento como esse? A importância é levar o amor, a esperança ao próximo. Para terminar, faça um convite aí para os telespectadores da Diário do Brasil TV. Toda a galera está convidada de Bauru e região para estar presente com a gente no terceiro Encontro de Caminhoneiros Solidários. Vai ter exposições de caminhões, exposições de carros antigos, exposições de motos, carros turbinados, vai ter praça de alimentação, vai ter a área Kids para criançada com brinquedos infláveis totalmente gratuito e exames médicos gratuito também no local. Vai ser uma maravilha, vai ser começar a meio-dia, os portões abrirão a meio-dia até as 21h30. Pura festa, pura alegria, pura ação social. Barba, muito obrigado pelas suas informações aqui pra gente. Leonardo Colombo para Diário do Brasil, a TV de gente que gosta de gente. Agora, esportes. Vamos falar primeiro do SESI Vôlei Bauru, né? Tanto masculino como feminino, que entram em quadra nesta sexta-feira, os dois às 19h. Infelizmente, os dois fora de Bauru, né? No caso, o masculino vai enfrentar o Guarulhos pelo Campeonato Paulista, né, masculino. O duelo entre o segundo colocado, que é o Guarulhos, contra o SESI Bauru, que é o terceiro. Vale a vice-liderança, né, da competição. E o jogo acontece no SESI da Vila Leopoldina, né? O mando é do SESI, mas vai jogar lá na capital paulista. Já o time do feminino, né, o SESI Vôlei Bauru, encara o Louveira, fora de casa também, né, lá na cidade de Louveira, entre Jundiaí e Campinas. E o duelo do Lanterna, o time de Louveira, contra o líder invicto, SESI Vôlei Bauru, na última rodada, né, da primeira fase aí do Campeonato Paulista. Com essa vitória, né, caso o Bauru vença, confirme o seu favoritismo diante do Vôlei Louveira, o SESI Vôlei Bauru encerra a primeira fase do Campeonato Paulista na liderança e invicto, avançando ainda sem derrotas para a próxima fase. Agora, o Bauru Basquete joga neste sábado, às 4h da tarde, no ginásio Panela de Pressão. É a primeira partida do confronto melhor de 3 contra o São Paulo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E também o único jogo da série em Bauru, até por isso importante a presença do torcedor, né? Os ingressos já estão sendo vendidos com arquibancada aí no valor de R$15, cadeira numerada a R$70 e cadeira de quadra a R$90. Bom, falamos de muitas celebrações, de datas que marcam este fim de semana, e neste sábado também é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O Leonardo Colombo preparou uma reportagem que mostra que deficiência não é sinônimo de limitação. O Brasil é um país marcado pela diversidade cultural e social. Essa riqueza de culturas, de etnias e de identidades traz à tona a importância de reconhecer e valorizar todos os grupos que compõem a nossa sociedade. Um desses grupos é o das pessoas com deficiências, cuja luta por direitos e inclusão ganha ainda mais visibilidade neste sábado. O dia 21 de setembro foi escolhido para falar sobre a importância da inclusão destas pessoas na sociedade. Para se ter uma ideia, no último censo divulgado no ano passado pelo IBGE, o Brasil conta com mais de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que equivale a 8% do nosso povo. Apesar de registrarmos alguns avanços,
ainda temos muitos desafios no dia a dia para serem superados, desde a acessibilidade até a inserção no mercado de trabalho. Mesmo com as nossas deficiências, estamos sempre superando as nossas dificuldades e mostrando que há sempre caminhos a serem conquistados. E exemplos de superação e de persistência diante de uma deficiência são o que não faltam por aí. Eu sou um deles. Em 1998, eu nasci com uma paralisia cerebral que afetou a minha coordenação motora. Nestes mais de 20 anos de vida, passei por diversos tratamentos, como cirurgias e fisioterapias. Em paralelo, sempre carreguei comigo o sonho de ser um jornalista, mesmo ouvindo que essa profissão não seria ideal para mim. Apesar disso, eu não dei ouvidos, e hoje estou aqui atuando como um repórter. De lá para cá, diversas pessoas das mais diversas idades aderiram a essa prática esportiva. Outro exemplo é o do Lucas Dantas, que também nasceu com paralisia cerebral e hoje atua como advogado em Marília. Em entrevista concedida por meio da internet, ele trouxe uma análise dos direitos das pessoas com deficiência que ainda precisam ser melhorados. A gente tem que analisar a deficiência como um espectro amplo e não algo engessado. Então, você tem vários espectros da pessoa com deficiência. Você tem a pessoa com deficiência que não consegue ter acesso básico nem à saúde. Você tem a pessoa com deficiência que já tem um acesso melhor. Você tem a pessoa com deficiência institucionalizada. Você tem a pessoa com deficiência que é marginalizada não apenas pela deficiência, mas também por opção sexual, mas também por cor da pele. Então, são vários tipos de estigmatização. Nesse sentido, a gente tem que entender que nós não encontramos ainda uma aceitação do direito pela sociedade. Isso é simples de ver. Basta a gente andar 2 quarteirões numa cidade qualquer. A gente vai ter calçada destruída, a gente vai ter falta de piso tátil. Os semáforos da maioria das cidades não têm aviso sonoro. Então isso é muito perceptível. O Brasil não está preparado ainda para a pessoa com deficiência. Ainda de acordo com ele, a luta por igualdade e independência deve partir de todos, independente de ser ou não uma pessoa com deficiência. Eu venho batendo nisso há alguns anos, que é a inclusão da pessoa com deficiência nas agendas governamentais, nas agendas empresariais, nos programas empresariais, nos programas de educação. A gente não tem. Na verdade, a gente tem o projeto, a gente elabora o projeto, a gente define o projeto, a gente faz a publicidade do projeto, mas a gente não põe isso na agenda. E colocar na agenda é pensar sobre e executar. Então, a gente estabelece metas para a política pública de saúde, para a política pública de idosos, para a política pública de combate ao câncer, de N situações, por que não estabelecer meta para a política pública de pessoas com deficiência? Para o advogado, datas como a celebrada neste sábado são de extrema importância para a sociedade. E quando você tem um dia nacional de luta, um mês específico, né, tem várias instituições usando o mês de setembro como um mês da inclusão, inclusive a Federação da Paz. Então, quando você tem um dia, um mês específico, uma semana específica, você vai chamar a atenção da população em geral para esse problema, para essa dificuldade da inclusão, para essa necessidade de discutir política pública, de discutir direitos. E ainda são situações que não estão todo dia na mídia. Outra história de superação é a do Cadu, que encontrou no forró uma forma de inclusão.
Eu faz 10 anos que eu me tornei paraplégico e cadeirante devido a uma cirurgia para retirada de um tumor intramedular. E como que o forró entrou na sua vida e o que te motivou a começar a dançar? Então, depois de algum tempo que eu me tornei uma pessoa com deficiência, um paraplégico cadeirante, eu comecei a frequentar alguns lugares à noite, alguns barzinhos e tal, e eu não conseguia me interagir com outras pessoas, não conseguia me incluir ali com outras pessoas que dançavam e tal, até que um dia eu conheci o Leon, que era a Casa do Forró, ele me convidou para fazer uma aula experimental, e aí eu comecei, e aí eu vi que independente de ser cadeirante, a gente consegue e pode dançar. E além da inclusão, ele conta que a dança trouxe mais liberdade para sua vida. O que eu sinto quando eu tô dançando de maneira técnica é uma certa liberdade, entendeu? Eu consigo sentir que ainda eu sou capaz, que ainda eu sou uma pessoa que, independente da minha limitação, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Assim como o Lucas, ele também acredita na importância de uma busca pela inclusão. Nesse Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o que você mais deseja? Eu desejo que todos sejamos iguais, independente da deficiência, que todos sejamos iguais, porque nós somos iguais, porém diferente. Entendeu? E isso não tem nada a ver com deficiência. O que as pessoas com deficiência buscam na sociedade é simplesmente ser igual. As pessoas com deficiência, eles não querem nada de privilégio, eles apenas querem ser igual. Só que para isso a gente precisa que algumas barreiras sejam quebradas. Talvez as barreiras arquitetônicas, talvez conhecimento, o acolhimento pessoal. Isso sim é a verdadeira acessibilidade, é o acolhimento da sociedade de uma maneira geral. Neste dia 21 de setembro, vamos lembrar que a inclusão é uma responsabilidade de todos nós. Juntos podemos criar um ambiente onde todos se sintam valorizados, independente das nossas diferenças. Chega ao fim o nosso Diário do Brasil desta sexta-feira. Veja as reportagens em nossas redes sociais. Na edição da noite, a Camila Fernandes traz mais informações para você. Já eu agradeço pela sua companhia. Tenha um ótimo dia e até a semana que vem.